Olha, olha, olha! Quem vos fala? Eu, a magnífica, a superior, a única que fala STB pra vocês. Sou eu, Priscila. Nossa, esse meu Priscila foi impactante agora. Mas então, né, meus queridos alunos da minha terceira série do ensino médio, eu preciso, né, conversar com vocês sobre determinação cromossômica do sexo. Calma, fiquem tranquilos. Vão ter momentos conteudistas, tá? Onde eu irei passar o conteúdo para vocês, mas tem um momento X, um momento que nem eu acredito que eu fiz isso para vocês. Mas calma, a gente chega lá. Vamos. Quando a gente fala de determinação cromossômica, a gente precisa estabelecer precisa recordar alguns conceitos. Primeiro, o que é um cromossomo? A gente já falou cromossomo, o que é? O cromossomo nada mais é do que aquelas estruturas, do que aqueles corpos que organizam o nosso DNA, que organizam o nosso material genético, certo? E nós encontramos dois tipos de cromossomos. Os cromossomos conhecidos como sexuais, também são os heterossomos, ou os cromossomos autossomos, que são aqueles que não têm relação nenhuma com característica sexual, ok? Então esses autossômicos, autossomos, são aqueles que determinam que carregam genes relacionados a qualquer característica do seu corpo, qualquer que não seja sexual. Então, apenas o par de cromossomo sexual é o que está relacionado com características sexuais. Ah, vai ser um menininho, vai ser uma menininha, né? Isso nós já discutimos, mas é bom, porque recordar é viver. Bom, quando a gente fala de cariótipo, é um conceito importante também, é a quantidade cromossômica que uma espécie, que um ser vivo apresenta, tá? Eu tenho, por exemplo, a nossa espécie, o nosso cariótipo de uma menina, a gente vai falar. O normal para a espécie apresenta 46 cromossomos e os dois cromossomos sexuais X, ou um menino que apresenta 46 normal para a espécie e o XY, ok? Aqui vale uma diferença, gente, porque o cromossomo X, o que acontece? Qual a diferença do X e do Y? Por que X é X e Y é Y, tá? Isso não é à toa. O X é maior, estão vendo? Ele é maior do que o cromossomo Y. O cromossomo Y, ó, ele tem toda essa parte aqui, ó, daqui pra cá, que o X não tem. E isso é importante vocês observarem, porque nós vamos falar de uma manifestação que acontece nas meninas, né, a cromatina sexual, que é por conta dessa quantidade de genes aqui, que é diferente do X e pro Y. Então, a presença apenas desse cara aqui, ó, desse cromossomo Y, é o que vai determinar as características masculinas, ok? O X acaba levando as características femininas, nesse caso para um menino, então as características que vieram da mãe, e aqui as características que vieram do pai, e a gente vai compreender esse sistema aí, como é que ele funciona. Beleza? Antes da gente falar dos sistemas, vamos entender essa questão que eu falei lá do tamanho para vocês. Esse mecanismo que a gente fala de compensação da dose, ou cromatina sexual, ou hipótese de Lyon, é por conta daquele tamanho diferente dos dois cromossomos. Barr, lá em 49, ele, na verdade, já percebia as características, assim, o núcleo da célula masculina era diferente da célula feminina. O que era diferente? Não sabíamos ainda na época, né? Hoje a gente sabe que o que se apresenta aqui, ó, na beiradinha dessa membrana, a gente encontra uma massa, que a gente não encontra essa massa nas células masculinas. Isso hoje é conhecido como cromatina sexual, que nada mais é do que um X, né? Porque a menina tem 2X, e lembra que o X é muito maior? Então, o X teria muito mais genes que o Y. Numa maneira de compensar essa quantidade genética, durante o momento do preparo, da divisão celular, um X para de funcionar, e aí ele se torna inativo aqui, ó, que a gente chama de corpúsculo de Barr, em homenagem aqui, ou hipótese de Lyon, também é uma homenagem aqui, tanto faz, ok? E ó, o que pode acontecer para uma menina que tem 2X? O X, como vai ter um da mãe e um do pai,
ela pode ter no corpo dela diferentes células que tem um momento, algumas células vão ter o X inativo do pai e outra o X inativo da mãe. Isso acontece de forma aleatória. É até uma classificação feita em genética, né, para saber determinar o sexo biológico, né, de um indivíduo. Então vai lá ver se realmente se é uma menina, tem cromatina sexual. Menino não tem cromatina sexual, tá? Aqui a regrinha que acontece para a nossa espécie. Vamos lá. Ó, homem XY, beleza? É o que a gente chama de heterogamético, beleza? Já as meninas, por que heterogamético? Porque o homem ele pode formar gameta carregando X e pode formar gameta carregando o Y. As meninas, para nossa espécie, são as homogaméticas, tá? Então elas podem apresentar, elas só vão formar um tipo de gameta. Ou vai ter X ou vai ter X. O que acontece? Encontrou um X daqui, encontrou um X daqui, menininha. Encontrou um Y daqui, um X daqui, porque a mãe só pode mandar o X, se ela é XX, forma um menino. Nesse caso, infelizmente, é algo que eu sempre gosto de deixar registrado. Odeio admitir que nesse caso o homem manda na relação. Infelizmente, ok. Porque, uma outra coisa, qual a chance de ser uma menina? Qual a chance de ser um menino? Aí você vê aquelas teorias loucas lá, você joga, sei lá, uma coisa pra cima, o que cai, roda 3 vezes, roda 5 vezes e meia, vai ser uma menina, vai ser um menino. Para, isso não existe, tá? A probabilidade, 50% dos meninos mandarem um espermatozoide carregando o X, 50% de mandar um espermatozoide carregando o Y. Então, é 50%. Então, vai na sorte, né? O casal quer lá ter 10 filhos, tudo menina, vai na sorte. Não tem como escolher isso, a não ser por inseminação artificial. Mas aí já é um outro porém. Ok? Sobre o sistema XY? Tá. Então, o homem aqui, nesse caso, que determina. Só que existem algumas variações nesses cromossomos todos que tem que se unir para formar um indivíduo. Gente, biologia não é uma ciência exata, né? Algumas coisas bugam aí no meio do caminho, dão uma escorregada, apresentam umas falhas, e aí a gente pode ter uma constituição cromossômica diferente. Trissomia do X são mulheres que até são consideradas super férteis, né? Elas têm, lá, 3X, né? Então, quando a gente monta um cariótipo, o número normal é 46, tem um a mais, então a gente tem que colocar 47, 3 cromossomos X. E aí o que acontece? Lá na meiose, um cromossomo veio a mais, tá? E algumas podem apresentar um pouco de retardo mental. Gente, lembra, retardo é atrasar algo. Nunca utilizem isso de uma maneira pejorativa, tá? E são férteis. Klinefelter é uma das síndromes, assim, é comum até, assim, de se ver. Não é uma síndrome tão rara quanto outras. Klinefelter, as células sexuais, as células somáticas do indivíduo, que são as células do corpo como um todo, com exceção dos gametas, elas vão apresentar 2X e um Y. Aí vocês vão falar, é menino ou menina? É menino, tem Y. Menino, né, biologicamente um menino, porque tem o Y, que o cromossomo Y é aquele que determina as características masculinas. Porém, uma dose hormonal aqui feminina a mais. Tá? Então isso aqui pode gerar uma certa baguncinha aí no corpo. Podem não ter o testículo totalmente formado, alguns casos de esterilidade. Esses indivíduos de Klinefelter, eles são muito altos, os membros se apresentam muito longos, eles podem ter a região do quadril um pouquinho mais significativa, ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas, tá? E essas daqui são as características do Klinefelter. Aí deve estar sendo feita uma pergunta aí na cabeça de vocês, né? Qual é a chance de eu gerar um indivíduo sindrômico? Galera, basta ser fértil. A gente não vai garantir nunca, né, que essa meiose sempre vai dar certo. Então isso aqui são questões biológicas e vamos falar totalmente normais de acontecer, beleza? Não olhem isso de uma maneira ruim, como tem pessoas que acabam tendo um olhar preconceituoso para isso. Não há necessidade disso, né? Porque não dá pra gente garantir que sempre a quantidade de cromossomos que vão ser recebidos vai ser sempre a normal, né, para a espécie. E essas alterações podem acontecer aí.
Mas a gente está falando dessas alterações, dessas síndromes ligadas a cromossomo sexual, porque tem outras, tá? Que acontecem no autossomo, que é para um outro momento, por exemplo, Down, né? Edwards, essas vão para os cromossomos autossomo. Turner, ó, 45X ou X0. O que significa isso? Tá faltando um cromossomo sexual. Porém, como só tem o X, então é uma menina. Por quê? O que vai desenvolver o menino? A presença do Y. Então, nesse caso, a ausência de um sexual tendo X, desenvolve uma menina. Mas, uma menina que vai apresentar aí, faltando esse cromossomo sexual, um pouquinho de força para desenvolver essa parte reprodutora, tá? Então pode ter também um pouco de retardo mental. Esses caracteres sexuais, eles podem permanecer em juvenis, faltou uma dose cromossômica para terminar isso aí. Essa é a síndrome de Turner. A do duplo Y, ela é muito relacionada, ó, 2Y, esse Y tem que vir do espermatozoide, tá, gente? Porque o Y vem dele. E acontece geralmente uma esterilidade, uma agressividade muito grande. Diversos estudos já feitos em penitenciárias, né, e demonstram que alguns criminosos são portadores dessa síndrome, né? Então, por uma elevada concentração de testosterona, pode ocasionar aí algumas alterações comportamentais mais agressivas. Aqui, ó, aqui é o X, um X só, então caracteriza a síndrome de Turner. Deveria ter um parzinho de cromossomos sexuais aqui. Todos esses aqui até o 22 são os autossomos, e aqui tá faltando um cromossomo sexual, caracterizando o Turner, ok? E aqui duplo Y, tá? Algumas imagens que mostram também indivíduos mais altos, fenotipicamente normais, aparentemente nada que você identifique uma síndrome aí. Outros sistemas que existem entre os outros seres vivos, porque o mundo não é feito só, né, da nossa espécie, que bom, né, porque senão isso não seria legal. E vamos lá, X0, gafanhoto, libélula. O que acontece aqui? É muito comum em insetos esse sistema, e as células somáticas dos machos vai ter apenas, ao contrário do que a gente estava vendo lá, vai ter apenas um cromossomo sexual. Então, ó, como é que funciona isso? Menina, XX. Menino, falta um cromossomo sexual. Então, vamos entender assim. A menina, aqui, a menina, ela só pode mandar, a fêmea, né, menina, só pode mandar o X, correto? Só que, se o macho manda um espermatozoide com X, X com X, menina. Se o macho manda um espermatozoide sem cromossomo sexual, não é um cromossomo O, tá? É a ausência dele, ó, X com nenhum, X0, tá? Aí a gente tem um machinho aí. Sistema ZW acontece muito aves, borboletas, ou em uma quantidade menor de insetos, né? Por exemplo, o besouro. O que acontece no ZW aqui, ó? Aqui eu tenho a pintinha, que é a ZW, então aqui ela é heterogamética, e eu tenho o pintinho, que é o homogamético, certo? Forma apenas um tipo de gameta. Simples, né? O contrário, mais ou menos, da nossa espécie, isso, né? O macho, então, ele forma gameta carregando Z. A fêmea, ela pode formar gametas carregando Z ou carregando W. Z com Z, menininha. Z com W, menininha. Ok? Sistema ZW. Olha, chegamos no momento X da aula de vocês. Eu não sei como apresentar isso para vocês, mas existe um áudio nesse slide. E eu espero que tudo isso funcione. Né? Aí... Compadre, Washington e Beto já marca. Gente, quando eu fui montar isso, eu falei, não, vou ter que colocar alguma coisa assim, né, pra aproximar, ou pra deixar mais íntimo essa apresentação. O que eu pensei? Eu cantei pra vocês. Mas, gente, por favor, morre aqui isso, tá? Fica entre nós, ok? É um pacto. Antes de chegar no meu show das abelhinhas, que vocês vão ouvir, só faltou eu dançar, tá? A abelha, gente, ela apresenta um processo um pouquinho diferenciado. Ela, né, várias estratégias reprodutivas onde, se você tem um óvulo que foi fecundado, você tem um zigoto, que vai se desenvolver em fêmea. Óvulo fecundado por um espermatozoide,
diploide, fêmea. Mas são tão especiais que os óvulos não fecundados se desenvolvem e formam um machinho, né? E ó, que loucura, porque a haploide, ó, como é que funciona isso aqui? A rainha, ela é diploide, beleza? Forma gametinhas, óvulos. O que não é fecundado, macho, ok? Aqui, nesse caso, se é fecundado com do zangão, que é a haploide, ó, a gente tem esses dois caminhos aqui. Vai ser uma fêmea, né? Vai depender da alimentação, é outro desenvolvimento lá da abelha, mas a gente tem o desenvolvimento da fêmea, tanto operária, que é a estéril, quanto a rainha, que é a dona do bagulho, né? É mais ou menos isso. Abelha, mas tem uma coisinha também que eu vou te falar, viu? Zangão, vida de zangão não é fácil. Zangão é literalmente aquele que morre feliz. Por que ele morre feliz, gente? O cara vai lá, faz a cópula e acontece uma coisa muito louca, porque a parte reprodutora dele fica na fêmea e aí caiu, morreu. Essa é a vida do zangão que eu tenho pra contar pra vocês. Mas entenderam partenogênese? É isso aí que eu tinha pra falar. Escutem com carinho, tá? Minha gravação. Sem muita risada, beleza? É um assunto sério. A musiquinha, essa aqui, vocês podem olhar, uma música muito séria, tá? Então eu preciso que vocês interpretem com bastante atenção e carinho aí. Beijo e até!